Vamos continuar com o desafio? Toda semana. Ok. E só uma coisinha, Alexandre. A partir da semana que vem, provavelmente nós vamos estar no programa do Macho Ferro. É Macho Ferro, Edson né? Ferro. Edson Ferro. Ele provavelmente vai querer que nós fazemos um comercial dentro do programa dele. Excelente. E isso nos agradece bastante por poder ajudar também, né? Ótimo. As pessoas. Marco, então o desafio da Máximos está lançado para a próxima semana, um novo equipamento. E semana que vem na vai ter área uma de novidade segurança. muito legal para os internautas assistirem. Muito bem, vamos assistir. Agora vamos voltar ao debate. Muito Legal. bem, estamos de volta com o programa Descobrindo a Sua Mente. Essa aventura pelo conhecimento da mente humana. Um programa do Consultório de Psicologia e Ressignificação Humana, www.oconsultorio.com, o site da ajuda. Muito bem, voltamos com os nossos convidados da noite, a Silene e o Tiago. A questão que nós estamos formulando agora e que alguns dos nossos internautas até já estão se manifestando sobre essa questão. Nós temos recebido aqui mensagens que estão vindo de Maceió, de Limeira, de Campinas, enfim, de várias cidades, de vários estados do Brasil. A questão básica que nós estamos formulando é a seguinte: podemos relacionar TDAH e o mundo de hoje? Silene, começa e aí vai o Tiago. Com certeza. O mundo de hoje, ele está andando numa velocidade muito acelerada. Então são muitos estímulos, principalmente para a criança e para o adolescente. Então são muitos estímulos, computador, televisão, videogame. Então tudo isso daí faz com que a criança ou o adolescente perca o foco. Então essa variedade de estímulos faz com que a criança ao mesmo tempo esteja jogando videogame, escutando música, mexendo na internet. Eles conseguem, assistindo televisão, conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Tem o lado bom, isso daí é lógico. Você, nós não temos este treinamento porque nós não tivemos isso desde criança. Mas o jovem de hoje, ele consegue realmente fazer tudo ao mesmo tempo, só que perdendo foco, não dando continuidade. Então isso vai gerando sim as perdas de foco. Como eu estive conversando com o Tiago, né, Tiago? Há um tempinho atrás nós estávamos falando exatamente sobre isso. Tudo bem. Tiago, como que você vê essa questão do mundo contemporâneo, do chamado mundo pós-moderno e o TDAH? Difícil falar muito depois do que a Silene falou, porque é bem o que eu acredito mesmo, né? Eu acho que essa inundação de estímulos que vem, né? E junto com essa inundação de estímulos, a obrigação que o nosso grupo coloca para que a gente dê conta de vivenciar esses estímulos, provocam o que a gente talvez poderia fantasiar como um pseudo-TDAH em quem não tem TDAH, um pseudos déficits atencionais, porque eu posso falar por mim, assim, a gente está o tempo inteiro falando assim, nossa, eu estou esquecendo de fazer as coisas, eu estou desatento, eu não consigo manter a atenção nas coisas que eu tenho que fazer, eu não consigo dar conta de tudo que eu me envolvo. E aí você começa a falar, bom, eu devo estar hiperativo, porque eu me comprometo a fazer 1000 coisas, eu devo estar desatento, porque eu esqueço de fazer essas 1000 coisas, né? Então, o TDAH acaba sendo até engraçado, um sintoma da nossa sociedade, né? E aí a grande dificuldade do psicólogo, do pai, do professor, dos profissionais envolvidos é falar assim, tá, e quando é um TDAH de verdade, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tem tratamento, que tem medicação, que tem terapia que vai ajudar essa pessoa a viver melhor, e quando é essa coisa dessa sociedade moderna, pós-moderna, como você disse, que obriga a gente a dar conta de Twitter, Orkut, internet, e-mail,
televisão, música e tudo isso ao mesmo tempo, jogando joguinho e amigos chamando para ir na balada e tudo mais, e tudo isso ao mesmo tempo. Porque eu fico pensando assim, Tiago e Silene e os nossos internautas. Eu fico imaginando uma pessoa que nasceu numa cidadezinha do interior, pequena, limitada, em 1930. E ela tivesse um problema de TDAH naquela época, embora poderia não ter o diagnóstico, não se ter ainda tratamentos, mas a patologia não vem de hoje, ela já existia naquela época. Muito bem. Mas com a limitação de estimulação, eu creio que a dificuldade dela, não ficaria tão potencializada. Quer dizer, porque no mundo de hoje você tem, primeiro, uma hiperestimulação, que é o que vocês estão falando. Segundo lugar, você tem um conjunto de desafios muito grande na nossa sociedade. O Tiago estava falando do Twitter, é do Facebook, é do Orkut, é do site, é do e-mail. Eu tenho que estar em aprendizagem contínua, além de eu trabalhar 8, 9, às vezes horas por dia, mas eu tenho que estar me aprimorando, para eu poder acompanhar, surfar no mercado de trabalho. Então, quer dizer, eu preciso ter uma capacidade cognitiva de adaptação nesses desafios do mundo moderno, que é muito grande. Então, me parece que se eu tiver uma disfunção cognitiva, agora, ela toma reflexos muito maiores, por um lado. Eu percebo isso. Então, hoje, o nosso funcionamento cognitivo, entendendo por funcionamento cognitivo a nossa memória, a nossa atenção e concentração, nosso pensamento, o nosso raciocínio, nossa capacidade de discernimento, planejamento, organização, percepção, no mundo pós-moderno, ela está sendo muito mais exigida de nós. Por isso que até aí nós podíamos fazer um outro programa um dia para discussão. O Tiago vinha outro dia falando da discussão que tem acontecido no ambiente científico de se é ético ou não usar algumas drogas para melhorar essa performance do funcionamento neuroquímico da pessoa. Bom, mas eu tenho também aqui várias perguntas que estão chegando de internautas que eu acho que seria interessante vocês falarem meio rápido, porque o nosso programa já vai caminhando para o final, um bate-bola rápido, que eu acho que seria, por exemplo, uma questão que fazem aqui, que eu acho que vocês mais ou menos já falaram, está na introdução do programa, mas vale a pena insistir. Hiperatividade e déficit de atenção. Precisam necessariamente vir juntos, Silene? Não necessariamente. Isso. Então, eu tenho 3 divisões. Eu tenho a criança que ela é hiperativa, sem déficit de atenção. Uhum. Então, ela tem aquele comportamento motor muito agitado, ele é muito impulsivo, mas ele não tem o déficit de atenção. Perfeito. Eu tenho a criança que ela tem só o déficit de atenção, ela é a desatenta, é aquela que vive no mundo da lua, mas ela não é hiperativa, ela não tem agitação motora nenhuma, muito pelo contrário. É uma criança calma, quieta. Perfeito. E tenho o combinado, ou seria o misto, a criança que apresenta a hiperatividade mais o déficit de atenção e impulsividade. Ótimo. Um outro internauta nos fez uma pergunta muito interessante. Eu vou deixar para o Tiago responder. É uma pergunta que eu acho que muito profunda. Ele coloca da questão do transtorno bipolar, aquelas pessoas que têm, ora, um estado de depressão muito grande, irritabilidade, baixa estima, tristeza, uma tristeza profunda, falta de energia, etc. E outro momento, uma excitabilidade muito grande, uma euforia muito grande, que acaba fazendo estragos na vida absurdos, estragos preocupantes. A pessoa entra em promiscuidade, a pessoa acaba em alcoolismo, a pessoa contrai dívidas homéricas, briga com pessoas, parte às vezes para agressão física e depois se arrepende. Isso a gente chama de transtorno bipolar.
que é um transtorno sério, desagregador da família, do trabalho, etc.